Alemãozinho Boxe, ele manda vários foguetes pra cima. Legal. Assim. Obrigado, mestre Alemãozinho. Sou. Aí. Ó, tem uma pergunta aqui. Fight One de assim, Minas. Ah, é de Minas? É, legal. Ó, ele tem uma pergunta que fala assim: como árbitro, como você lida com a pressão de tomar decisões tão rápidas e impactantes? Realmente, né? Um segundo pode salvar uma vida até, né? Eu acho isso incrível, assim, do árbitro. Pessoalmente, quando eu fico vendo, eu acho isso impressionante, porque é um segundinho ali que você pode realmente tomar uma decisão certa ou errada. Verdade. Totalmente errada, né? Verdade. Quer dizer, é uma pressão violenta. Como é que você realmente lida com isso? Então, quando você escolhe ser árbitro, trabalhar com arbitragem, normalmente, quando eu fiz a escola de arbitragem, eu fiz primeiro pela Federação de Kickbox, foi a minha primeira formação de Muay Thai, de boxe tailandês, depois kickbox, e fui trabalhar com boxe inglês. No boxe inglês, a gente passa por um estágio onde a gente faz 40 lutas, faz 40 lutas de amadores como preparatório, como um período de avaliação técnico, se você tem ou não a capacidade de tá arbitrando, né? Porque assim... Você não tem a prerrogativa de ter que ser um faixa preta em alguma, não? Não, para ser árbitro, você não obrigatoriamente tem que ser faixa preta. Para fazer o árbitro de kickbox, faixa preta. Para fazer o árbitro de boxe tailandês, faixa preta. Para ser árbitro de boxe, não. Entendeu? Boxe, não. E para ser árbitro de MMA, também não. Você não precisa ser faixa preta. Você precisa ser maior de idade e conhecedor das modalidades, se possível, treinar. Porque quando você treina, você tem uma outra vivência. Você sabe o que você sente quando toma um soco no nariz, quando toma um soco no queixo, ou quando tá tomando um armlock, ou quando tá tomando uma guilhotina, entendeu? O que acontece... Pelo olhar do cara. Exatamente. As reações físicas, as reações neurológicas, enfim, você já começa a entender o que passa ali. Mas então, você passa por um período probatório, e aí você... Como qualquer pessoa, com qualquer escola de arbitragem, você começa no amador, vai galgando, passa do amador, você passa para as categorias de base, para o amador, para o semiprofissional, profissional, e aí do profissional você vai para terceira divisão, segunda divisão, e está chegando na primeira divisão, e aí Copa do Mundo, né? Árbitro internacional. No MMA e no boxe é a mesma coisa, entendeu? Você faz algumas lutas ainda preparatórias para você ir pegando tempo e você vai aprendendo. E toda luta é um aprendizado. Toda luta a gente tem que estar muito ligado. Eu falo isso sempre para os garotos, né? Então, eu tenho 40 anos de arbitragem. Eu comecei a arbitrar em 88, 80... então são quase 40 anos de arbitragem e já foram mais de 12 mil lutas. Caraca. Então eu já tenho uma certa bagagem de... Muito voo, né? Muitas horas de voo. Muitas horas. Então você não é... Eu não tenho mais aquele ímpeto de... Você vê uma coisa e você consegue, com o olhar, você consegue entender que aquela situação ela é grave ou não, ou ela é possível de virar uma coisa mais grave ou não, e chegar a tempo de você conseguir evitar. Eu digo isso para os garotos no curso de arbitragem. A diferença de uma concussão cerebral ou de uma forte dor de cabeça pode ser mais um soco. Então você tem que estar sempre bem colocado para conseguir intervir uma agressão para que ela deixe de ser uma luta para se tornar um massacre. Então, a gente tem que estar sempre ali a postos para interromper o combate. Existem lutas que você obrigatoriamente, pelo volume da luta, pelo apelo da luta, pelo nome das pessoas que estão ali e pela qualidade que elas estão ali, você deixa a luta correr mais um pouco, porque você sabe da qualidade, da resistência daquele atleta e o que vale aquela luta. Então, eu tenho no meu currículo algumas lutas que algumas pessoas acham que eu devia ter parado, mas eu tenho grande orgulho de não ter parado, porque aquelas lutas viraram verdadeiras lições de reviravolta, de resiliência, que o cara virou... Umas o cara virou, outras ele não virou, perdeu, mas ele perdeu
mas ele teve um aumento da qualidade dele no final. E, assim, eles me agradecem por não ter tirado essa oportunidade dele lutar até o final. Porque acho que talvez seja um momento na vida do lutador, né? Que talvez seja um único ponto de superação, de um momento de superação que é o único, né? Exato. Se não passar por aquilo ali... Naquela hora ele tem uma descarga de adrenalina quando ele vê que o fim está iminente, que ele está prestes a perder e está prestes a perder o sonho. Porque às vezes o atleta se prepara para uma luta, ele perde aquela luta ali é o último tiro que ele tem para almejar uma vida melhor para ele, para a família, para a equipe. O que vai diferenciar ele amanhã tá morando nos Estados Unidos, ou amanhã tá morando em outro país, ou numa outra cidade com outra qualidade de vida, ou ter que voltar às vezes para a vida, ou às vezes até piorar, porque às vezes eles gastam o que ele não tem para se preparar para essa luta. Então, assim, a gente lida sempre com a vida, com os sonhos, com a determinação, mas, enfim, não é só o lutador que está ali dentro, é o lutador, a família, o treinador, os filhos, é muita coisa envolvida num espaço de tempo tão curto e uma ação... É o que eu falo isso para os garotos, né? Eu sempre chamo quem arbitra comigo, estão todos muito mais novos que eu acho que eu sou o árbitro mais velho ainda em atividade no MMA, então eu chamo todos de garoto com muito carinho, mas enfim, eu digo para eles, filho, você vai arbitrar hoje 5, 6 lutas, eu faço uma média de 30 lutas por mês, eu arbitro uma média de 30 a 40 lutas por mês, eu arbitro praticamente todo final de semana. Cada evento eu vou arbitrar 8, 10 lutas e nos eventos da Liga de Muay Thai eu chego a arbitrar 25, 30 lutas. Então, é muita luta, muita hora de voo. Mas, para mim é muita luta, mas para cada um daqueles que estão lutando ali, aquela ali é a luta.